Às vezes eu fico pensando, por que só o bom samaritano parou para atender aquele moço? E aí quando você vai ver a história, você vê que os samaritanos, eles eram um povo rejeitado, né? Eles, principalmente pelos judeus, eles eram um povo que não era valorizado. É um povo, vamos dizer assim, num certo sentido, dissidente dos judeus, mas um povo que se sentia desvalorizado. E aquele moço estava fazendo com o próximo aquilo que Jesus ensinou: façai com os homens o que quereis que façais convosco. E aquele moço estava exatamente mostrando para ele: olha, eu queria que vocês me valorizassem, eu creio, pelo menos a leitura que eu faço, eu queria que vocês me valorizassem como eu estou valorizando você aqui, entende? Pastor, mas será que não é bem isso que a gente aprende com Jesus? Porque a quem muito é perdoado, a quem muito é amado, a quem muito é dado, você entende o outro. Eu acho que num casamento onde houve uma traição, e a gente encontra com uma amiga, por exemplo, nas férias eu reencontrei umas amigas, e a gente entende, não que graças a Deus eu nunca fui traída, e nem você, meu esposo é um homem de Deus, Amém. temente ao Senhor. Mas eu digo, quando você passa por algo, quando talvez você foi desprezado, quando você é desprezado, você consegue entender a dor do outro. O samaritano, talvez, foi essa pessoa que talvez não se importaram com ele, talvez ele fosse aquele que foi deixado de lado. Então, ele sabia o que era aquilo. Eu acho que a gente consegue, é bem isso mesmo, eu consigo saber a dor do outro, a alegria do outro, mediante aquilo que eu já vivi, o que eu experimentei. E aí é igual os meninos tocando e cantando aqui, cantando algo que é verdade, porque Cristo em nós é essa verdade. Para quem está em casa nos ouvindo, essa é a mensagem da verdade, onde não adianta o ter, adianta você descobrir realmente esse ser maravilhoso que vive em nós e que está sempre com o outdoor de amor dele, dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade. Ele, ouvindo essa música aqui, né, para nós que somos casados, assim, é uma música gostosa, né? Mas imagina para Deus, e o Thales Roberto, ele canta bem isso, né? Que bom, Senhor, poder acordar e saber que alguém me ama, mesmo eu não merecendo. E é isso que nós, igreja, precisamos. E aí, como bom samaritano, ai de mim dizer, né? Mas eu tive uma experiência, vou ser bem breve, e no Dia das Mães, no ano passado, deixei o carro ali no estacionamento e vim com os meninos, né? O Johnny já estava aqui na igreja, e tinha uma moça, a Eliane, e hoje está na casa Nova Vida, mas a Eliane era uma moradora de rua, e só pelo fato de ter dado bom dia para ela, ter parado e olhado, dado bom dia, ela começou a puxar assunto com a gente, com o Cacá, né? E disse que o filho estava em São Paulo, enfim. E ela queria um abraço do filho naquele Dia das Mães. E o meu filho de 7 anos, na época, eu falei assim, por isso não, meu filho não é o seu. Mas o meu filho vai te abraçar, você pode imaginar como se fosse o seu. E ver que Deus se preocupa tanto com você que a gente está passando por aqui. E graças a Deus o Cacá abraçou ela, né? E ela veio com a gente fez o convite, teve todo o processo de libertação com a Eliane, hoje ela está na Casa Nova Vida, fez todos os cursos aqui do salão, né, de beleza, uma vida restaurada. E é isso que nós precisamos, bonito, pastor. Né? Precisamos, claro, gente, ontem até no programa, pode mencionar no programa secular? Pode. Ontem na Globo, no programa da Ana Maria Braga, ela estava falando exatamente do problema do crack em São Paulo e ela pegou 8 pessoas, moradores de rua, porque na verdade uma das moradores de rua protegeu uma menina de 4 anos que ia ser violentada. Então essa moradora de rua abordou o cara e impediu isso. Então a família teve todo o cuidado de agradecer e aí a Globo teve o cuidado também de ir e tentar fazer um trabalho de recuperação com esses 8 moradores de rua. Com isso, dos 8 que receberam tratamento numa clínica, receberam oportunidade de trabalho, olha como o material não é o que as pessoas estão precisando. Sim. Porque naquele momento eles tiveram clínica, profissionais para aquilo, tiveram roupa, oportunidade de trabalhar novamente, e depois, e até um do casal, né, que morava na rua, conseguiram uma casa. A própria Ana Maria teve tanto amor por eles, né,
que fizeram lá um mutirão da equipe e compraram as coisas para eles. Depois de 8 meses, esse casal voltou para as ruas, voltou para o crack. Ele depois mostra eles, né, o trabalho de recuperação, eles bem aparentados e tudo. E depois de 8 meses, eles voltaram para tudo de novo, né? Voltaram para a sujeira de novo. Não Exatamente. É aquilo que eles estavam precisando só. E dos 8, somente 2 aproveitaram a oportunidade. E eu não sei quais eram essas clínicas, mas eles aprenderam sobre se valorizarem, se conhecerem. Ela não entrou, não relatou o histórico todo deles, mas no que eu guardei para mim, eu vi que a oportunidade é dada, o cuidado é dado, o amor, a roupa, o dinheiro. Mas se não pregarmos Jesus, se não vivermos Jesus, não vai adiantar. Se não resgatar a identidade original na pessoa. Não vai, pastor, né? não vai. Aí entra a questão, isso que ela está trazendo é muito interessante. Primeiro, quando ela fala sobre o samaritano que se compadece porque ele mesmo foi rejeitado. Então, ele tem olhar para ver aqueles que estão invisíveis, porque há muita gente por aí que são pessoas invisíveis, né? Ela poderia ter passado no estacionamento por aquela pessoa, como muita gente fez, sem vê-la. Se perguntasse, você viu uma pessoa ali? Não, não vi. O samaritano viu o que ninguém viu. E aí entra a questão de que essas pessoas, né, essas pessoas invisíveis, estão aí no crack, estão perambulando pela rua, elas não precisam de ter, e algumas delas, há casos, são pessoas que até têm famílias abastadas. Elas precisam encontrar o sentido da vida. Há um filósofo que disse assim, quem tem um porquê viver, suporta o como viver. Né? Então, o que falta é o porquê. E no nosso caso, né, que temos essa mensagem maravilhosa de Jesus, que transformou a nossa vida, podemos oferecer o sentido da vida. Não que o sentido esteja dado, mas ele pode ser apropriado por cada um, e nós cremos, é claro, através da pessoa de Jesus Cristo, que realmente que traz sentido para a nossa vida. Sim, pastor. Eu quero dar um exemplo meu de coisa. Aos 15 anos de idade, eu era um menino meio perdido na vida, mas uma família, ela olhou para mim com ternura, uma família de Jesus. E aquela família, ela resolveu me levar para dentro da casa deles. Não que era um menino abandonado, mas eles resolveram que a palavra de Deus devia ser inculcada na minha mente. E eles cuidaram de mim por longo tempo, durante 7 anos. E eu convivendo dentro daquela casa. Tirei muita liberdade que eu tenho das meninas, que são minhas primas, tirei a liberdade delas, mas eles cuidaram de mim o tempo todo, inculcando essa palavra. Então eles perceberam, principalmente a minha tia, ela percebeu que a minha vida tinha um valor muito grande diante de Deus e diante da sociedade. E ela conseguiu enxergar que no futuro daria certo a minha vida. Embora a sociedade, às vezes, fizesse uma avaliação incoerente, toda errada. Mas essa família, ela apostou. O que a igreja hoje, acho que ela começa a fazer esse papel de ver e de valorizar as pessoas que estão de fora. Sim. Jesus, ele veio quebrar justamente esses paradigmas. Jesus, ele fazia uma cura no sábado e as pessoas ficavam preocupadas com essas coisinhas de dentro de igreja. E Jesus falou assim, não, pode curar no sábado. Jesus fez uma cura no sábado. Sim. E os saduceus chegaram e os sacerdotes chegaram para perguntar por que você curou no sábado. Jesus indaga com eles também, fala assim, oh, vocês estão dando valores diferentes. Uma pessoa de 40 anos cega, agora ela passa a enxergar, para ela esse valor da vida que agora ela passa a enxergar é diferente, porque vocês pegaram uma criança nascida no sábado e ao 8º dia que deu no outro sábado, vocês circuncidaram ela. Então vocês fazem uma ótica, uma visão diferente do que é o valor da vida, do que é impedir, às vezes, as pessoas chegarem ao céu, do que é valorizar ao seu redor, às vezes, as tradições. E a igreja, na verdade, tem quebrado muito isso hoje, tem deixado esses paradigmas para trás, para ver que as pessoas que estão de fora, o Senhor continua amando elas de uma forma muito intensa. O senhor falou uma coisa que é interessante, porque a igreja precisa lutar contra o padrão de valor ou de valorização que a sociedade dá. Porque eu entendo, eu acho que vocês vão concordar também, que só a palavra de Deus é que pode determinar e ensinar o valor correto de cada pessoa.
né? Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode ensinar quanto vale verdadeiramente uma esposa, quanto vale verdadeiramente o marido, os filhos e etc. A sociedade em geral, particularmente falando, eu não acredito que está preparada para ver isso. E a igreja precisa interferir. Né? Nós começamos falando que a igreja, às vezes, ela perde essa referência de valor dela mesma. Né? E ela precisa. Quando foi citada a questão do bom samaritano aqui, passaram 2 representantes da igreja. Né? Isso é coisa de... Jesus contou essa história há 2000 anos atrás. 2000 anos e pouco atrás. Então, quer dizer, ele está dizendo, olha, vocês, igreja, perderam a referência do valor. Para que é que Deus realmente criou, estabeleceu aqui a lei. Né? Então, 2000 anos se passaram e nós não avançamos tanto assim. Melhoramos um pouquinho? Sim, já entendemos, por exemplo, com a parábola do bom samaritano, pelo menos a gente parece que a gente não está tão ignorante em relação a identificar os órfãos, as viúvas, os que estão em sofrimento, né? Como o samaritano identificou aquele moço que estava em sofrimento. Parece que a gente já consegue enxergar um pouquinho mais, parece que sim. Então, mas a igreja precisa fazer mais. Né? Alguém disse ser aqui, praticantes da palavra. A igreja, né, disse aqui, alguém disse aqui que nós precisamos realmente ter mais ações, né? E a sociedade não tem condição, a sociedade precisa da igreja. Isso tem a ver com o sentido da nossa vida em relação à missão. Né? Por que estamos aqui? Qual o objetivo? Por que eu passei por aquela rua? Por que eu tomei aquele ônibus? Né? E no nosso caso, há uma missão por trás. E aí é que entra a questão. Há um filme que eu gostei muito de assistir, chama Antes de Partir, com Morgan Freeman muito bom. E Jack Nicholson. Jack Nicholson. Né? Era um dono de um hospital muito rico e um mecânico. E os dois vão ficar no mesmo quarto de hospital e tem o diagnóstico de que tinham pouco tempo de vida. Então eles saem, né? Buscando um sentido para a sua vida. Né? Fazem aquilo que nunca fizeram. A pergunta é essa, né? Aquela pergunta que Jesus na parábola fez, né? Essa noite te pedirão a tua alma. E tu tens preparado, para quem será? Isso tem a ver com sentido. Né? Se você soubesse que você morreria a semana que vem ou amanhã, o que você faria hoje? Essas perguntas que realmente trazem sentido para a nossa vida. E quando nós nos apegamos ao ter e não ao ser, né, a gente fica aí perdido. E às vezes até a própria igreja, aqueles que buscam a igreja, estão buscando exatamente o sentido equivocado e não realmente o verdadeiro sentido da vida. Dentro dessa missão, que o Senhor já disse que nós temos também, e pegando isso que o Senhor falou da sociedade, e aí o Senhor deu o exemplo do casamento, quando a gente é solteiro, o que a gente mais quer é encontrar alguém para ser feliz, né? E aí a gente aprende no decorrer do tempo que a gente não só deve querer ser feliz, mas fazer o outro feliz. Então essa é a missão, né? Então eu quero me casar para... Antes pensávamos ser feliz, mas na verdade para fazer o outro feliz. Aí a gente se casa e aí fica ainda um vazio, aí a gente quer ser mãe, pai. Então Deus nos colocou com missões, e ainda, né, com uma missão de constituir família. E hoje, quando a gente olha para a sociedade, as pessoas também querem se casar, porque isso está lá dentro dela. E aí qualquer outro parâmetro para uma mulher, que talvez não tenha mais aquele corpo quando se casou, ou porque foi para dentro de casa, e aí está cuidando dos filhos, aí se deixado, essa mulher não é mais valorizada. Então, assim, nós precisamos resgatar, pastor, são valores de coisas assim muito práticas. Não só da questão de você tem valor, mas nós precisamos valorizar o que já temos.